treino pro pessoal, tudo ok. Então, entre as atividades humanas, exercícios físicos, se coloca fatores que é importante. Falta água, é faltar vida, né? Você tem que beber água que faz parte da composição corporal, sei que é distinta, mas coloca fatores que venham relacionar a nossa vida diária e venha desencadear entre a motricidade humana e os campos periódicos que relacionam a nossa vida diária, ok? É lógico que o corpo, com as suas formas e coisas, é uma maneira hoje tecnológica e venha que é correlacional. Estou colocando algumas músicas que venha contestar ou interpretar na época de ginástica localizada, quando tinha as aulas somente nos campos universitários e as suas fronteiras que relacionam o corpo e a sua tutela, ok? É lógico que entre questões de alguns protagonistas ligados à seleção brasileira e à FIFA, o Preguinho, o Leônidas, o Jairzinho, o Joãozinho, que tem questões que estão colocando aí agora, é bom, que é importante porque a FIFA faz parte também da história do Brasil e outros países e estados que são coerentes ligados também à Espanha, o dicionário que eu coloquei. Tempo agora eu estou falando sobre, eu lembrei de uma autora, não sei se tem livros ou já entrou em vários setores, não importa a sua vida em questões de maneira de concepção de mundo, negócio de debates, lives que nós aproveitamos a Cristiane Martins, acho que é Martins Santos, Darel Santos, não sei se tem, mas Santos Darel. Então, falando sobre carboidrato e proteína, falando que só o carboidrato já ajuda o campo acessível ligado ao movimento e o processo de hipertrófico ligado à nutrição esportiva. Eis a questão que eu falei, porque tem que destacar quando você discute, você vai perguntar e vai responder, também vai responder, você tem que ver o conteúdo, o diagnóstico em si. Okay? Por causa que a proteína em si, nós podemos falar que nós somos uma proteína que ela é elementar entre vários parâmetros importantes. Ok? É lógico que como o carboidrato e a proteína é importante, como ela colocou para mim, mas alguns sempre colocam em destaque em campos de publicidade e em questões de publicidade e questões de consumo. É lógico, tem que ver esses campos de questionamentos, né? Que muitas vezes eu falei com ela que entrou local, muitas vezes não um pouco entre fronteiras ligado ao senso comum, que eu falo passa aqui, senso comum, mas uma questão que nós vimos a questionar, com o carboidrato é 60%, 70%, a questão de porcentagem, que o próprio o esporte, o colégio de medicina fala que é 15% a proteína, as questões das hemácias, o fluxo, os glóbulos vermelhos, a densidade, o campo sanguíneo que liga também o campo ósseo, o fortalecimento, e que isso venha a questões a ver com portas, vitamizar e estabilizar fatores que venham a ser importantes. Ela, já vi ela aí no canal aí, tive a oportunidade de conversar, não sei se tempos atrás não cheguei a conversar, ou muitas vezes os bastidores, só entrei rapidamente para fazer parte do congresso que teve ligado à nutrição esportiva. É lógico que tinha, em épocas, tinha alguns convites para ir, não podia ir. Então, há fatores que são internos e externos. É lógico que você entrava no lugar, já alguns colegas, até ligados a outras disciplinas, falavam, ih, chegou um professor chato aí. Então, são fatos importantes que nós colocamos nesse assunto, ok? Sobre resistência aeróbica, resistência anaeróbica. As questões convenientes entre os campos concorrentes, entre cargo, profissão, mas temos que ter essa compreensão ligada a isso. Na época que eu estava atuando, agora até hoje, há uma identidade perdida ligada ao estudioso, ligado ao estudioso
e a sua maneira de falar. Estava vendo uma música aí do Justin, vocês podem ver que eu coloquei aí, sobre movivência, né? O ser humano é móvel, né? Movível, isso, movível diante aos campos diários de estímulos e respostas. Aproveitei a palavra movível no espanhol ou qualquer tipo e coloquei movivência. Tem uma outra vivência? Movivência. Aí eu coloquei essa música, vocês possam declarar, é uma música que tem uma composição ligada ao amor, algo que vai voltar, ou seja, vai voltar a vontade de se alimentar, vai voltar a vontade das questões de você anabolizar e catabolizar, ou voltar, né? Então se coloca entre questões importantes ligado a algumas composições que vocês podem aproveitar como pesquisa. Pesquisa você pode, muitas vezes, perder aquele amor de pesquisar, mas você tem que ter sempre uma alavanca que venha a ser algo extraordinário, ok? Então, são pontes importantes de pesquisas que ela colocou, lógico que é um diálogo entre a pesquisa e a sua inovação, a pesquisa e o seu campo analítico, e que venha colocar fontes importantes entre o corpo e os estudos ligados à maneira de se identificar entre algumas faltas de oxigênio, faltas de água, ou seja, é lógico, se tiver falta de luz, falta de água aqui vai ter, mas se o ser humano tiver falta, imagine se tiver falta ao ser humano. Acabar a água, acabar a luz, acabar algum tipo de coisa, muitas vezes vai haver essa necessidade, que vai vir um despertar, uma crise. Imagine você mesmo ficar sem 5 dias, ou 7 dias, 8 dias. É lógico que o camelo, né, nós olhamos assim, ele tem um campo de conservação importante. Por exemplo, seu futebol, 45 mais 45 minutos, aí depois vai para a prorrogação. Então você tem que estar administrando, porque você não pode ficar bebendo água. Hoje tem alguns campos de estratégias e alternativas que colocam uma água no seu canto, lá no campo, numa quadra, um campo poliesportivo, ou para de uma pausa e depois continua. Por exemplo, alguns esportes coletivos que são intensos, né, que tem intensidade, e os campos extensivos. Aí tem que haver o que? Ocorre aquela fadiga. Acabou a fadiga, ó, vamos fazer exercício para acabar a fadiga. Acabou a fadiga, meu filho. Então, eu não estou falando, sou um professor de português aqui, não pode entrar nessa área, em questões de letras, mas tem algumas palavras que muita gente tem que ler. Eu fiquei olhando, né, alguns canais falando, é bom ter que possa analisar o que eu falo também. Agora você vai aproveitar o que é bom, contestar, interpretar e compreender da moda a sua linguagem e a sua expressão analítica, né? Venha procurar movimentos que possam acrescentar e somar todos os intercâmbios interdisciplinares de doutorizar de letras, essa ateniência. Cristiane Martins Darel, ok? Pessoa muito simpática. Então nos coloca fatores correspondentes e que coloca como um esforço máximo alguns temas que venham atravessar essa caminhada ligada ao exercício, à atividade física, tudo para mim é igual. E eu já coloquei tudo igual, já é uma, viu como é que nós colocamos? Tudo é igual, tudo é semelhante, eu sou semelhante a ela. Fatores, são perguntas que eu coloco aí, se vocês pegam a visão aí para analisar e colocar como não um campo de censura, mas um campo de reflexão. Aristóteles falou que todo mundo é copioso. Aí eu coloquei aqui em cima, né? Eu coloquei tipo um desenho ilustrativo, esse desenho de quadrinho. Olha, eu me colocando, levantando assim. Aristóteles falou que todo mundo é copioso, o ser humano é copioso, copiar não é proibido. Mas copiar não sai, se não copiar não sai da sala de aula, não sai da escola, não falaram para mim. Então o ser humano é copioso, é imitativo. Né? Será que eu posso copiar o carboidrato do outro? Será que eu posso copiar o aminoácido, a mitocôndria?